Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto aspectos macroscópicos da matéria. Vamos falar hoje de dois tópicos, densidade e métodos de separação de misturas. Pessoal, a densidade ela está sempre relacionada com massa e com volume. Então, densidade é igual a massa sobre volume, como está aqui. Geralmente essa massa ela é expressa em gramas e geralmente o volume expresso em centímetros cúbicos ou em ml, o que faz com que a unidade de densidade seja geralmente gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. A única densidade que nós realmente temos que decorar é a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Isso significa o que, pessoal? Que 1 ml de água tem 1 grama ou que 500 ml de água tem 500 gramas e assim por diante. Tudo bem? A densidade no nosso dia a dia serve para a gente conseguir identificar qual é aquela substância que fica no fundo, qual é a substância que fica em cima, ou seja, quem afunda e quem boia. Tudo bem? Então, vamos pensar no seguinte, num navio e numa moeda. Nós sabemos que se a gente jogar uma moeda no mar, ela vai para o fundo. E, se a gente e também sabemos que um navio, no mar, ele flutua. E por que isso acontece? A moeda fica no fundo justamente porque ela tem uma densidade maior do que a densidade da água do mar. E o navio fica em cima da água porque ele tem uma densidade menor do que a água do mar. E a gente pode chegar a essa conclusão analisando a própria fórmula de densidade. Olha, densidade e volume são inversamente proporcionais. Volume está aqui dividindo, densidade está aqui multiplicando. Então, o que isso significa? Que se nós aumentarmos o volume, a densidade diminui, e inversamente proporcional. E se nós diminuirmos o volume, a densidade aumenta. Então, vamos pensar no exemplo do navio. O navio ele tem um volume muito grande, ele é cheio de espaços vazios. Então, se ele tem um volume alto, ele vai ter uma densidade menor. No final das contas, essa continha acaba dando uma densidade para o navio menor do que a densidade da água do mar, e por isso que ele flutua. Tudo bem? Ao mesmo tempo, se nós pensarmos na moedinha, o volume da moeda ele é um volume pequeno, ela é pequenininha, tem um volume pequeno. Consequentemente, a densidade é maior e no final das contas, acaba que a densidade da moeda é maior do que a densidade da água, e por isso, da água do mar, e por isso que ela fica no fundo. Então, cuidado para vocês não confundirem densidade com massa, tudo bem? Maior densidade fica no fundo, menor densidade fica em cima. Mas densidade não é massa, densidade é a relação entre massa e volume. Tudo bem, pessoal? Beleza. O próximo ponto que nós vamos falar, métodos de separação de misturas. Nós temos 11 métodos principais. Métodos para separar misturas heterogêneas e para separar misturas homogêneas. Lembrando que as misturas heterogêneas são aquelas que têm mais de uma fase, mais de um aspecto. Tudo bem? Primeiro método que a gente vai ver é a catação. O próprio nome já diz, nós vamos catar. Então, se a gente tem um saco de feijão que vem com pedrinhas e vem com feijões que estão ruins, nós temos o hábito de separar, as pedrinhas, tirar os feijões ruins e ficar só com o feijão que está melhorzinho. Isso é catação, é separar a mistura heterogênea de sólidos utilizando as mãos ou uma pinça, tudo bem? Bom, levigação. Levigação também é para separar a mistura heterogênea de sólidos, só que nós utilizamos uma corrente de água. Isso acontece muito no garimpo. O ouro, ele geralmente está misturado com areia, com terra, com cascalho. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa mistura toda, trituram e passam uma corrente de água por ela. Os componentes que são menos densos, tipo areia, tipo os cascalhos, eles são levados pela corrente de água, enquanto o ouro, que é mais denso, acaba ficando ali depositado e assim eles conseguem separar. Tudo bem? A separação magnética, o próprio nome já diz. Nós vamos utilizar uma propriedade magnética de um dos componentes para poder separá-lo. Então, também é para misturas heterogêneas de sólidos. Por exemplo, você tem limalha de ferro e areia. Você não precisa catar. Você pode colocar um ímã, porque a limalha de ferro tem ferro e o ferro ele tem propriedade magnética. Então, o ferro ele vai ser atraído pelo ímã, enquanto a areia vai ficar ali. E aí você conseguiu separar utilizando essa propriedade. Tudo bem? Peneiração. Peneiração, o próprio nome já diz, você vai utilizar uma peneira para separar também uma mistura heterogênea de sólidos que tenha diferentes tamanhos. Então, imagina uma areia
que você tenha grãos menores e grãos maiores. Você passa essa areia pela peneira, os grãos maiores ficam retidos na peneira e os grãos menores passam através da peneira. Isso é importante, por exemplo, para as obras, porque a areia que tem que estar misturada ao cimento tem que ter grãos bem fininhos, tudo bem? Dissolução fracionada, pessoal, presta atenção nesse nome. Dissolução, dissolver fracionadamente, dissolver em partes. Então imagine que vocês têm uma mistura heterogênea de sólidos e você vai colocar nessa mistura heterogênea de sólidos um solvente que dissolva em partes, ou seja, que dissolva somente uma parte da sua mistura. Ele vai dissolver um dos componentes só. Isso é dissolução fracionada. Então imagine que você tem areia e sal. Fica muito difícil de catar, né? Areia e sal. Então o que você faz? Adiciona água. Quando você adiciona a água ela consegue dissolver o sal, mas não consegue dissolver a areia. Então fica a areia no fundo e a água com sal em cima. Isso é dissolução fracionada, tudo bem? Agora, pensando depois disso. Poxa, mas como eu vou separar realmente a areia de um lado e sal do outro? Vamos imaginar então que você tem lá a areia e a água com sal. Nós podemos fazer uma filtração. A filtração, nós utilizamos na filtração um elemento filtrante, geralmente é um filtro de papel. Nós pegamos um funil, colocamos um filtro de papel e aí nós podemos pegar essa mistura de água com sal e areia e passar por esse funil. A areia vai ficar retida ali no papel de filtro e a água com sal ela vai passar direto, tudo bem? Isso é filtração. Ah, mas mesmo assim eu não consegui separar a areia de um lado, a areia ficou retida no filtro, mas a água continua ali misturada com sal. Como que eu separo então o sal da água? Eu posso pegar esse recipiente, deixar num cantinho, que a gente já viu que aos poucos a água ela vai evaporando. A água vai evaporando e o sal ele vai ficando ali no fundo do recipiente até que a água toda evapore e só sobe o salzinho. Aí eu vou ter sal de um lado e areia do outro, tudo bem? Então, filtração é isso, pessoal. Nós utilizamos um elemento filtrante para separar, nesse caso, uma mistura de sólido e líquido. Outro tipo de filtração, pessoal, é a filtração sólido-gás. Isso acontece muito no aspirador de pó. O aspirador de pó, ele suga o ar atmosférico e acaba sugando junto a poeira. E dentro dele tem um filtro. Então, a poeira, ela fica retida aqui no filtro e o ar atmosférico passa direto. Isso é um tipo de filtração também. Combinado? Olha aí, a decantação. A decantação ela se divide em três. Nós temos decantação sólido-líquido, nós temos decantação líquido-líquido e nós temos decantação sólido-gás. Vamos ver cada uma delas. A decantação sólido-líquido seria o exemplo da água com areia. O que a gente pode fazer para separar água com areia além da filtração? Pegamos o recipiente, deixamos em repouso por um tempo. Depois de um tempo a areia vai ficar embaixo e a água vai ficar em cima. E aí você vai entornando aos poucos a aguinha em outro recipiente e a areia vai ficar ali no fundo. É claro que aquela areia vai ficar molhada. Outro tipo de decantação é líquido-líquido. Imagine que você tem uma mistura de água com óleo. Se você simplesmente virar, não vai separar direito. Vai cair o óleo, mas também vai cair água misturada. Você não vai conseguir separar. Então, nesse caso de decantação líquido-líquido, nós podemos deixar em repouso, mas nós vamos deixar em repouso em um equipamentozinho diferente. Se chama funil de bromo ou funil de decantação. É um funil, pessoal, parecido com isso daqui. Ele é de vidro, ele tem aqui embaixo uma torneirinha. Nós aqui, no caso, a mistura é água com óleo, então a água é mais densa, fica embaixo. O óleo é menos denso, fica em cima. Nós abrimos a torneirinha, a água começa a escoar. Quando vai descendo, o óleo ele vai se aproximando aqui, próximo da torneirinha. Você fecha a torneirinha, troca de recipiente e coleta o óleo, tudo bem? É assim que nós fazemos a decantação líquido-líquido. Outro tipo de decantação é a decantação sólido-gás. Então imagine que você tem isso daqui. Pessoal, isso daqui é uma câmara de poeira. O ar ele entra junto com a poeira e olha o que vai acontecendo. As partículas de poeira elas vão batendo nesses anteparos, nesses obstáculos e elas vão indo para o fundo do recipiente, enquanto o ar ele vai passando pelos obstáculos e no final você tem o ar sem a poeira. Então isso aqui é um tipo de decantação, tudo bem? Sólido-gás. Beleza, pessoal? Bom, próximo, sedimentação fracionada. Sedimentação em partes.
Então imagine que agora você tem uma mistura heterogênea de sólidos, mas você vai adicionar um líquido que não vai dissolver nenhum dos componentes. Sedimentação em partes, porque somente um dos componentes vai sedimentar, um dos componentes vai para o fundo. Exemplo, areia e raspas de madeira, tipo serragem. Você tem serragem e areia. Se você adicionar água, a água não dissolve nem as raspas de madeira, nem a areia. Então a areia fica embaixo porque é mais densa, a água fica em cima com densidade intermediária e as raspas de madeira em cima com densidade menor. Tudo bem? Nesse caso a água não dissolveu nenhum dos dois, nem a areia, nem as raspas de madeira. Certo? E uma das partes da mistura sedimentou, por isso sedimentação fracionada, sedimentou em partes. Tudo bem, pessoal? Aí como que você resolve o problema? Você pega uma peneira, tira as raspas de cima, com uma peneira ou com a mão mesmo, nesse caso você pode tirar, e depois, quando restar a água com a areia, você faz uma filtração. Aí você vai obter a areia. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, para misturas que são homogêneas, que têm um aspecto único, uniforme, nós temos a evaporação, que acontece muito nas salinas para obtenção de sal a partir da água do mar, né? A água do mar é colocada em uns tanques, ela vai a água evaporando aos poucos e no final das contas vai ficando sal ali dentro daquele tanque no fundo. Isso é evaporação, um processo lento, gradual que a gente já comentou. Na evaporação nós perdemos o líquido, a água evapora, ela sai do sistema e nós a perdemos, tudo bem? Para o ambiente. Bom, pessoal, para finalizar nós vamos falar de destilação simples e fracionada. Destilação simples é utilizada para separar uma mistura homogênea de sólido e líquido. Só que nessa mistura a diferença entre os pontos de ebulição das substâncias tem que ser uma diferença grande. Então, por exemplo, água e sal. A água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius e o sal 1465. Essa diferença é grande, então nós conseguimos separá-los por meio de uma destilação simples. Esse equipamento que eu desenhei para vocês é um destilador. Nós temos esse bico de Bunsen que está conectado a um botijão de gás, então tem uma chama aqui que está aquecendo esse balão de vidro ou esse balão de destilação que contém a água e o sal que nós queremos separar. Aqui a gente tem um termômetro, um condensador. E aqui a gente tem um recipiente que vai receber a água, que é o nosso destilado, tudo bem? Que vai passar por esse processo. Aqui a gente tem, então, água com sal. Quando a gente aquece, a água que tem um ponto de ebulição bem menor que o sal, ela vai entrar em ebulição primeiro. Então, ela vai para a fase de vapor, ela vai passar, né, encostar no termômetro, marcar a temperatura, ela vai passar pelo condensador. E o que vocês acham que acontece no condensador? Ela condensa. Justamente porque essa parte branca está isolada da parte azul. Essa parte azul simboliza que entrou água fria no sistema. Tem uma mangueirinha conectada aqui e tem uma água circulando por essa partezinha branca aqui. Essa partezinha branca é por onde o vapor vai passar. E tem uma água fria circulando. Então, quando o vapor passa por aqui e encosta no próprio vidro, que está mais frio por conta dessa água que está circulando, esse vapor condensa. Por isso, condensador. E aí, quando ele passa de vapor para líquido, ou seja, quando ele condensa, ele vai pingando aqui desse lado e nós vamos obtendo água sem o sal. Então, aqui a gente vai obter a água e à medida que esse processo vai acontecendo, aqui vai restando o sal. Não existe a menor possibilidade do sal ser destilado. Tudo bem? Porque o ponto de ebulição dele é muito alto, o ponto de fusão também. Primeiro ele tem que fundir para depois ele entrar em ebulição. O ponto de fusão dele é mais ou menos 800 graus e o de ebulição 1465. Então não tem essa possibilidade do sal ser destilado. E aí nós conseguimos separar de forma eficaz. Tudo bem? A diferença de destilação simples para evaporação é que na destilação simples nós conseguimos reter o líquido, nós obtemos o líquido aqui, e na evaporação nós perdemos o líquido para o ambiente, como eu dei o exemplo das salinas, tudo bem? Já na destilação fracionada, pessoal, a gente pode separar através desse método uma mistura homogênea de líquido e líquido, e nessa mistura a diferença entre os pontos de ebulição das substâncias tem que ser uma diferença pequena. Então, olha a água com ponto de ebulição 100 graus Celsius e a acetona com ponto de ebulição 56 graus. Então, se você misturar água com acetona, por conta da diferença entre esses pontos de ebulição ser uma diferença pequena, nós teremos que utilizar o método de destilação fracionada. O que tem de diferente aqui? Olha, o aquecimento do balão
balão de destilação ou do balão de fundo redondo é através de uma manta térmica. Então, a manta térmica, ela garante um aquecimento homogêneo de todo o fundo. No caso do bico de Bunsen, a gente aquece mais o centro do balão do que as extremidades, e a manta, ela aquece de forma mais homogênea. Aqui dentro do balão, nós colocamos, então, água e acetona. Aqui a gente tem também uma coluna de fracionamento. Nessa coluna existem bolinhas de vidro ou de porcelana. Também temos o termômetro em cima. Também temos entrada de água fria no condensador e saída de água quente. Então, essa água está sempre se renovando. O nome desse equipamento continua sendo, dessa parte aqui, continua sendo condensador. E aqui a gente tem um recipiente que vai coletar o destilado, nesse caso o destilado é acetona, e observem que esse recipiente ele é fechado. Já vamos explicar o porquê. O que vai acontecer aqui? Nós vamos aquecer. Quem vai entrar em ebulição primeiro? Quem que vai passar para a fase de vapor primeiro? Quem tiver o menor ponto de ebulição, no caso é a acetona. Ela precisa de menos energia para passar para a fase de vapor. Então, nós falamos que a acetona é mais volátil, porque justamente o ponto de ebulição dela é menor, ela passa para o estado de vapor com mais facilidade. Então, a acetona ela vai passando por entre as bolinhas, vai passar pelo condensador que está sendo resfriado justamente por causa dessa entrada de água fria, e aí o vapor de acetona vai condensar e vai pingar aqui desse lado. Por que isso aqui tem que estar fechado? Justamente pelo fato dela ser volátil. Se isso aqui estiver aberto, a acetona vai passar para a fase de vapor e vai escapar do recipiente. A água ela vai então continuar dentro do recipiente. É claro que algumas moléculas de água vão conseguir passar, e aqui no final você vai ter a acetona com um pouquinho de água. Mas a separação, ela nunca é totalmente eficaz, totalmente eficiente. Sempre fica um resquíciozinho da outra substância aqui no final. Quanto mais vezes você destilar, mais puro isso aqui estará. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Hoje a gente finaliza, então, essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!